Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Eu estou aqui com Jéssica, a nossa intérprete de hoje, e estamos indo para mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. E hoje estaremos vendo entrevista, que é um gênero que estamos sempre, não é, tendo aula sobre ele. Já tivemos a primeira aula com a professora Viviane e hoje vocês terão a segunda aula comigo, a professora Adriana Maria, e estaremos também tendo esse conteúdo, não é, linguístico, que é variação linguística dentro deste gênero. Vamos seguindo? Então, hoje eu gostaria de mais uma vez lembrar vocês, cada um de vocês devem, não é? Já podem acessar o nosso aplicativo. Então, segue aí as instruções que estão sendo dadas em todas as aulas e vocês terão lá o acesso às disciplinas, vocês terão informações, então não deixa de fazer isso, tá? Prepara o ambiente aí, nossa aula está começando e eu sei que em cada casa há uma realidade. E aí é interessante, não é, estarmos pensando nessa união, nessa ideia de compartilhar o momento, não é? Se você está assistindo a aula na TV ou no celular, às vezes não tem celular suficiente, não tem computador suficiente. E eu sei que vocês precisam da compreensão de todos da família. Então, união nesse momento, não é? Compreensão, são valores que devem estar presentes em nossa família. E eu tenho certeza que estão presentes na família de vocês neste momento. Então, pega seu material, não é? Pega o seu celular ou a sua TV aí, não é? Como falei, organize esse espaço e vamos a mais uma aula. Eu gostaria de lembrar vocês, não é? Que a entrevista é um texto originado do discurso direto daquela pessoa que está sendo entrevistada. Então, geralmente, essa pessoa, ela faz o seu discurso dentro da pergunta que o entrevistador fez. Então, essa resposta, não é? Depende, é um discurso direto porque depende da pergunta que foi feita para ela. O entrevistado fornecerá ao entrevistador informações e conhecimentos que possui por meio de um roteiro esquematizado pelo entrevistador, de acordo com o que ele pretende com a entrevista. Então, geralmente, em outras aulas, eu já falei para vocês que a entrevista geralmente é com aquelas pessoas que são especialistas dentro daquele assunto. E, às vezes, também essa entrevista pode ser com um cidadão, em qualquer espaço público, dependendo do conteúdo, mas o entrevistador, seja ele um jornalista ou outra pessoa de outra área que também pode fazer essa entrevista, um médico, pode entrevistar um estudante, um universitário. E aí, com certeza, é feito este esquema, não é? Para não fazer qualquer pergunta e também não ter qualquer resposta. Então, é esquematizado toda a pergunta, não é? Para ter harmonia nessa comunicação, tanto na pergunta quanto na resposta. Nesta aula, iremos analisar a variação linguística do entrevistador e do entrevistado. Então, eu trouxe para vocês preparei esta aula pensando em dois públicos e trazendo também um conhecimento, não é, minha gente? Nós precisamos ampliar a nossa visão no que diz respeito à variação linguística. E isso é conhecimento. E a cada dia nós estamos crescendo em conhecimento. Antes da análise linguística, iremos entender, perceber como acontece esse processo de aprendizado linguístico no dia a dia. O que devemos levar em conta no nosso estudo sobre variação linguística? Cada um de nós, quando nascemos, começamos a aprender a língua em casa com os nossos familiares. Então, esse aprendizado, ele começa ali com os nossos familiares. Então, se você
nasceu em uma família, a variação linguística que você aprende no primeiro momento é a variação linguística falada, a língua falada pelos seus familiares, as pessoas com quem você convive. Ao ouvir as pessoas falando, nós também vamos, aos poucos, apropriando-nos do vocabulário e das leis combinatórias da língua. E aí é onde entra, não é? A concordância verbal, toda, não é? O uso adequado dos gêneros. Tudo isso vamos nos apropriando à medida que vamos convivendo com as pessoas. Então, é sempre interessante estarmos abertos a novos aprendizados. Então, se você está em um ambiente, não é, informal, você vai aprender palavras, não é, forma de falar informal. Se você está em um ambiente mais formal, onde a língua formal ela está sendo exercitada diariamente, com certeza você também terá esse aprendizado, essa prática no dia a dia. Também treinamos nossa boca e nossas cordas vocais para produzirem sons que se transformam em palavras, em frases e em textos inteiros. É assim que acontece com os bebês, não é? A mamãe, ela fica lá repetindo, falando, não é, a palavra papai, titia, titio, e com isso ele vai aprendendo. E aí ele começa a exercitar suas cordas vocais, e é tão lindo quando eles começam a expressar, não é? Essa palavra de forma perfeita. E a cada dia eles vão se aperfeiçoando. Então, a nossa linguagem, né, ela é aperfeiçoada, ela começa dessa forma e é aperfeiçoada a cada dia que estamos convivendo com diferentes pessoas em diferentes ambientes, sejam eles formal ou informal. Então, o bebê, no primeiro momento, ele tem o convívio com a sua família. E os seus pais, seus parentes, as pessoas que cuidam do bebê, na maioria das vezes, eles falam de forma informal, mas também estão falando de forma formal. E é incrível percebermos que existe bebê que pronuncia a palavra perfeitamente, não é correta. E isso é interessante, é o convívio, é ouvindo os pais falarem. Então é interessante ler, não é? É interessante se expressar da forma correta, não é? Ter essa linguagem clara, não é? Diante das crianças, dos adolescentes e também dos adultos, não é? Mas a linguagem, seja ela formal ou informal, dependendo da sua variação linguística, de todas as formas, ela é linda. Vamos lá, vamos seguindo. Quando passamos a ter contato com outras pessoas na rua, na escola, na cidade e nos sítios, percebemos que nem todos falam como nós e nossos parentes mais diretos. Mas nem por isso deixamos de compreendê-la. Então, às vezes, há essa diferença, essa variação linguística, e nem por isso deixamos de compreendê-la. Existem pessoas que falam diferente por serem de outras famílias, de outras cidades ou de outras regiões do país, ou até mesmo por serem mais idosas ou mais jovens. E aí entra aquele detalhe, não é, pessoal? A pessoa mais idosa, ela tem o seu vocabulário. E o jovem, o adolescente, também tem o seu. E aí há uma diferença, há uma mudança, não é? Mas não deixamos de compreender. E quando não compreendemos, perguntamos. E aí, o que significa isso? E aí eles explicam, não é? Os jovens, adolescentes, têm a sua linguagem informal, a sua forma de comunicar. E quantas vezes eu, na sala de aula, convivendo, em outros espaços, eu pergunto, e aí, minha gente, traduz aí para a professora, não é? Então, eles vão e dizem, professor, isso significa isso. Por que não perguntar? Pergunta é sempre bem-vinda. Assim, a língua sofre variações conforme os aspectos. Regional, conforme a região do falante, o uso da língua varia, pois este tem vocabulário e pronúncia própria de sua região.
E aí eu já falei em outras aulas, não é? Se nós temos aqui pessoa no ambiente que estamos inseridos, tem pessoas de outras regiões, Sudeste, Nordeste, não é? Centro-Oeste, com certeza eles têm sua própria variação, ou de outro país, não é? Outra língua, não é? Então eles têm sua própria variação. E aí é interessante percebermos que nenhum deles são melhor do que o outro, não é? E aí nós temos que também chamar a atenção, né? Nós temos que ter todo o cuidado em não cometermos, né, o preconceito linguístico e sermos acolhedores em todas as formas de expressão ou em todas as variações linguísticas, independente da região. Isso é super importante. Vamos observar os diferentes tipos de variações linguísticas. Nós temos a variação diatópica, que diz respeito justamente às variações linguísticas que podem ser vistas em falantes de lugares geográficos diferentes. Então, essa variação ela é chamada de diatópica. Exemplo, um falante nordestino, ao chegar numa feira livre do Rio de Janeiro, diz ao vendedor: eu quero 1 quilo de macaxeira. E o vendedor responda: caramba, olha a gíria aí do Rio de Janeiro. Caramba, não tenho. Tenho mandioca, serve? O falante nordestino examina o produto e diz: vou levar. É a mesma coisa. Nós temos que perceber também a época, não é? É comum as pessoas de diferentes épocas utilizar em um vocabulário diferente e, na maioria das vezes, também escreverem de modo diferenciado, devido às variações da língua no tempo. Então, minha gente, nós sabemos que a nossa língua portuguesa, ela sofreu as suas alterações. E também tem a alteração, a variação do tempo da época, as quais atingem a faixa etária dos falantes. Um exemplo vivo para nós é a reforma ortográfica, a qual muda o jeito de escrever algumas palavras. Então, existe toda essa diferença, não é? Palavras formais que eram escritas de uma forma e que agora estão sendo escritas de outra forma. Nós temos outra variação linguística, que é a variação diastrática. Que variação é essa, professora? A língua ela varia de acordo com os fatores sociais. A variação social está relacionada a fatores como faixa etária, grau de escolaridade, grupo profissional e é marcada pelas gírias, jargões e pelo linguajar singelo, já que são aspectos característicos de certos grupos. E é interessante, muito interessante, percebermos esse detalhe. O fator da escolaridade, muito importante esse fator. Esse fator se liga a uma categoria essencial, que é a educação. Na escola, aprende-se a usar a língua em situações formais, de acordo com a norma padrão, ou norma culta, não é? Então, quem estuda, quem está inserido em um ambiente educacional, não tem jeito. Ele vai começar, ele ou ela, começará a falar, não é? A linguagem formal, com muito mais fluidez do que alguém que nunca esteve em um ambiente educacional. O fator profissional, outro fator muito importante, quando é visto, não é, que cada grupo profissional, ele tem a sua própria expressão, não é? Então, ele possui um conjunto de nomes e expressões que se ligam à atividade desempenhada. Ou seja, esse fator trata do jargão típico de cada área. Então, nós temos médicos, não é? Profissionais da área do direito, eles têm a sua própria linguagem, eles se relacionam entre si, se comunicam com um linguajar diferente, eles usam termos diferentes que não é usado por qualquer pessoa ou de outras diferentes áreas. Exemplo, no consultório entra um avô de 65 anos
e um neto de 10 anos. Idades, não é, minha gente? Nós temos aqui uma disparidade de idade. O avô olha para o médico e fala: doutor, quero que o senhor me receite um remédio para o meu neto, que está de fruço. Vocês aí em casa já ouviram essa palavra? Eu também nunca ouvi. E é interessante, né? Vamos ver o significado desta palavra? Eu trouxe para vocês. De fruço deriva-se da palavra defluxo, devido à coriza que acomete quem está gripado ou resfriado. Então, o neto desse homem de 65 anos estava resfriado. E aí, para ele, era difruço. Ele estava difruço. Vejam só, minha gente. O médico, meio aturdido, porém, compreende a fala do Senhor e começa a prescrever a medicação. Eis que o neto interrompe: vovô, eu não tenho essa doença aí não. Tenho apenas um leve resfriado. Trouxe também para vocês. Nunca vi essa palavra, não é? Aturdido significa com a mente ou sentidos perturbados, atordoado, desnorteado, tonto. Então, aquele médico, não é? Ele não sabia, ele se sentiu atordoado quando ouviu esse termo de fruço, não é? Então, são palavras que estão no vocabulário que muitas vezes não temos acesso por não estudarmos, por não percebermos, não é? Então, é interessante perceber, não é comum ouvir, não é? Talvez você nunca tenha ouvido esta palavra, mas ela existe. Eu nunca tenha lido esta palavra antes de preparar esta aula para vocês, mas chegou o dia que eu tive acesso a esta palavra e, para mim, como para vocês, é um conhecimento a mais. O nível de instrução do falante também faz com que a língua sofra variações. Isso quer dizer que falantes com maior escolarização tendem a usar a língua de modo mais formal que os falantes de menor escolaridade. Isso é uma verdade, como já falei para vocês. Fato que, em muitos casos, provoca o surgimento do preconceito linguístico. Então, minha gente, é feita uma leitura a respeito da do nosso grau de intelectualidade, de escolaridade, a partir do momento que começamos a falar. E isso é feito. E muitas vezes, não é, existe este processo, não é? Enfrentado em diferentes espaços, né, que é o preconceito linguístico. Né? Isso é muito sério e por isso que eu vou estar sempre reforçando a importância de ler, reler, escrever e reescrever, não é? Isso gera crescimento e mudança, tá, minha gente? Nível de instrução, exemplo, a conversa entre um agricultor analfabeto e um meteorologista, que é aquela pessoa especialista, não é? Meteorologista. Essa pessoa é responsável por falar, não é? Os momentos do tempo, não é? Como é que vai estar o dia de amanhã, se vai chover, se vai fazer sol. Então, o agricultor, ele diz assim: senhor, chove de todo jeito. O responsável pelo tempo diz: não, as previsões só anunciam chuva para o final do mês. Eita, e aí? O agricultor diz: não concordo não, senhor. Até porque o MEI miou aqui, ele está dizendo o mês já chegou ao meio, não é? Já está no meio do mês. Então, ele diz, hoje já é 15. 15 não é a metade de 30 dias? Assim está no miado e vai chover. Então, vocês percebem que no slide, não é? No que se segue, tem a fala de um agricultor analfabeto. Então, ele não fala as palavras corretas, tá? Então, as palavras estão escritas de forma, está de certa forma errada, não é? Foi propositalmente, tá, gente? Então, o responsável, não é, pela previsão do tempo diz: mas e as previsões? O senhor não entende nada, nem falar sabe.
Olha aqui, minha gente, o preconceito linguístico. O agricultor diz, me desculpe, está falando bonito como o senhor. Me desculpe falar bonito como o senhor. Eu possa não saber. Mas se o senhor tem estudo, não parece porque não sabe nem a respeitar o mais velho. E se eu não sei falar como disse, como é que tenho 65 anos e nunca deixei de falar com o povo daqui e nunca errei um palpite de chuva? Percebam, nós vimos aqui uma variação linguística, onde o agricultor ele disse que nunca errou. E aquele homem, ele começa a falar. Então, vocês assistam essa aula assim com bem paciência e percebam esse diálogo, não é? E vejam essa diferença. A variação diafásica, ela é aquela variação, né? Onde a língua varia de acordo com o contexto comunicativo. Isto é, a ocasião determina o modo de falar, como já falei para vocês. Há momentos que precisamos falar de forma informal e há momentos que deve ser totalmente formal. Então, nós temos esta mudança, não é? De forma de falar. Então, nós temos aqui outro diálogo que eu não vou ler para vocês. E vocês terão essa forma, essa comunicação, tanto de forma totalmente formal como informal, não é? Como uma mãe conversa com o seu filho de forma informal. Vocês percebem, não é, como ela fala em casa e como ela fala no local de trabalho, que é mais um exemplo de uma professora falando com o seu filho. Então, vocês observem, mas agora nós teremos um momento especial aqui na nossa aula de prática, e aí eu gostaria de concluir esse conteúdo falando para vocês que a nossa língua é como um guarda-roupa, onde escolhemos a linguagem adequada para cada momento, tá? Então, se você está com seus familiares, seus amigos, você pode sim usar a linguagem formal, informal. Mas se você está em um ambiente de trabalho, você está em um ambiente escolar ou em outro ambiente ou numa repartição pública, você vai ser atendido, você deve sim praticar a linguagem formal, porque ela é importante também. Então, vamos agora partir para um momento, hoje é uma data especial. A data hoje é 15 de... Está errado esse 15 de setembro. Desculpa, pessoal. A professora errou, colocou 15 de outubro. E aí, vamos consertar isso aqui, não é? 15 de setembro. Antecipei um pouco. E aí, nós temos hoje o Dia do Mão na Massa, onde estaremos nesse momento, tendo a confecção de um material. Esse dia do Mão na Massa é o dia que o professor, ele faz algo prático com seus alunos. Então, nós temos o privilégio de termos Vilma, que é uma das nossas professoras de arte da nossa escola para aulas digitais. E ela foi a nossa convidada de hoje para colocar a mão na massa e nos ensinar a fazer um microfone totalmente reciclável. Então, é bem legal para a gente. Ela vai estar, não é, nos ensinando hoje a fazer esse microfone, tá bom? Então, fica atento aí, ligadinho na lista de material que está aqui já exposto. E vocês podem vir, Vilma, se aproxima. O momento é todo seu. E aí você pode estar, não é, agora, produzindo este microfone, ok? Bom dia, minha gente. Hoje a nossa aula aqui, agradeço a participação da professora Adriana, né? Ela me pediu para fazer esse mão na massa com vocês. Vejam, vocês já viram a lista de material, nosso tempo é pouquinho, então vamos agilizar.
Veja, a gente vai precisar de um rolo de papel desse maiorzinho, tá? A gente vai fazer um corte, eu já fiz para adiantar. Corta normalmente de tesoura, com a tesoura. E aí vocês vão enrolar para ele ficar um pouquinho, ó, acho que tá dando para ver. Para ele ficar um pouquinho mais estreito, tá? A gente pode usar a mesa assim como apoio. E apoiar na barriga, vejam, não pode. Apoiar na mesa. Então aqui, ó, vocês têm um rolo, né, mais fininho, mais estreito. A gente vai usar a fita para prender, para ele segurar. Pronto. Eu recomendo, corta aí, Adriana, por favor. Recomendo que vocês, acho que eu fiz uma besteira aqui. Tudo bem. Como ele tem uma cor assim estranha, ainda tem a pintura, eu recomendo vocês fazerem uma cobertura nele. Pode ser com papel colorido ou branco, tá? Então, rapidinho aqui, vocês vão cobrir esse rolo, ó. Fica bem mais bonitinho, né? Vocês vão... Aí usem cola, tá, gente? A cola não quer ajudar. Vem aí, Adriana. Bora lá, que o nosso tempo é pouco. Não quer não. Acho que endureceu a cola. Bem, pessoal, mas vocês estão entendendo, não é? Vocês estarão, sim, colocando... Vocês fazem isso com a cola, tá, gente? A nossa cola ficou aberta e endureceu, porque essa cola de silicone, ela endurece muito rápido. Mas não tem problema não, nós resolvemos aqui. Vocês vão precisar de uma caixinha, que tem que ser um pouquinho grande. Essa caixinha é para a gente fazer aquela coisa da logomarca, da TV, porque isso tudo é uma grande brincadeira. Então, vocês vão fazer. Se vocês não tiverem uma caixinha, vocês podem construir a caixinha. Isso aqui vocês encontram na internet vários tutoriais ensinando a fazer caixinhas. Então, vocês tiram da internet, fazem na cartolina. E aí, ó, essa caixinha eu fiz aqui. Então, bora lá. A gente vai colocar aqui, eu já fiz o furo. A gente vai colocar, encaixar no microfone. E aí, a gente vai agora, ó, ficou muito grande aqui, não tem problema não. Fica até mais seguro. A gente empurra a sobra para baixo. Aí, vocês podem usar um copinho. Cadê a cola? Será que ainda dá para tirar alguma coisa aí, Adriana? Já mostrou, né? Precisamos, aí só é colar um copinho descartável. A gente teria que passar a cola aqui e colocar em cima da caixinha. E está pronto. E aí, Adriana, como é que foi a aula de hoje? Foi muito interessante e eu aprendi muito com você. E agradeço muito a sua participação. Eita, você ainda Então, tá pessoal, esse é um modelo, não é, de um microfone reciclável. Vocês aprenderam? Então, estamos chegando ao fim da nossa aula. Tchau, minha gente. Tchau, Gostei pessoal. muito de estar com vocês. Façam um microfone, brinquem muito em casa com seus irmãos e primos. Tchau. Tchau.